Oba, boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs de caminhada no Evangelho e na doutrina espírita. Estamos aqui iniciando estes pontos importantes e vamos fazer a nossa prece para procurar juntos aprendermos um pouquinho mais. Então, elevemos nosso pensamento, nossos corações ao Pai, em gratidão por esta vida, por estas oportunidades que nos são concedidas nesta reencarnação. Abracemos espiritualmente o Mestre Jesus, que nos trouxe os ensinamentos sublimes, nos ensinou os caminhos da verdadeira paz, da felicidade íntima, de nosso futuro mais brilhante, mais cheio de luz. E vamos também agradecer aos mentores, benfeitores que nos assistem, que nos inspiram, que impulsionam a nossa caminhada para que possamos seguir os exemplos, os ensinos de Jesus, com amor, com dedicação, com perseverança. Então vamos, com gratidão, pedir permissão, auxílio, inspiração, para bem entendermos as lições desta noite. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, queridos companheiros, queridas irmãs de caminhada no aprendizado do Evangelho, da doutrina espírita, eu, para esta noite, como título, Um Lugar na Mente, Um Lugar no Coração, eu pensei alguns pontos que, na verdade, a gente já estuda e conhece, mas pensei em Emmanuel e em André Luiz, pontos porque eles, com sua sabedoria, nos esclarece e alicerça ainda mais aquilo que já conhecíamos. Então, o primeiro ponto que eu estou levantando, pensei nas obras de André Luiz e Emmanuel, é o seguinte, é sobre a verdade. A verdade é importante? Com toda certeza, muito importante. Sem a verdade, nós acabamos entrando em dificuldades, em problemas, mais aqui ou mais lá na frente, tanto em relação à verdade que nós passamos para a frente, que nós emitimos, e que nem sempre elas são perfeitamente verdadeiras, como aquelas verdades que nos chegam, que precisamos também saber filtrar, saber conhecer. De qualquer maneira, a verdade, não essas, às vezes, distorcida, como acontece, por exemplo, em algumas religiões que se intitulam donos da verdade e trazem conceitos dogmáticos, conceitos que foram impostos pelos homens, embora de boa vontade, embora no desejo de auxiliar a humanidade, mas que nos trazem dificuldades. Então, a mentira, a falsidade, nos criam situações, em qualquer momento, em qualquer lugar que elas sejam utilizadas, em relação às coisas, em relação às pessoas, quando a verdade é utilizada, mais às vezes, sem o discernimento, sem os cuidados necessários, ela pode trazer empecilhos, dificuldades, porque fora da verdade, nós inventamos coisas, nós articulamos artimanhas, alguma maneira de fantasiarmos nossos propósitos, nossa maneira de pensar e agir, para procurar convencer, fazer com que aquilo surta o efeito que desejamos aos que nos dirigimos, às situações que participamos. Isso, na verdade, é uma ilusão. E o que nos dizem Emmanuel e André Luiz? Nessa ilusão, nós criamos
situações fantasiosas, situações que podem gerar verdadeiras loucuras e até tragédias. Eu mesmo poderia estar aqui, não vou citar porque não é o caso, que conheci situações trágicas mesmo, porque alguém usou da verdade, contou um fato verdadeiro, só que da maneira indevida, sem um respaldo mais consciente, e que aquela verdade acabou gerando crime. Então, tomemos cuidados. E é por isso que todos nós precisamos dedicar um lugar especial, com muito amor, com muito cuidado, um lugar especial na nossa mente, um lugar especial no nosso coração. Porque isso para a caridade. Porque o que nos é alertado? A verdade utilizada sem o respaldo, sem o amparo da caridade, ela pode ser nociva, prejudicial. Então, que nós tenhamos em nossa mente, em nossos corações, um lugar sempre preparadinho para agirmos com caridade, com amor, em todas as situações. É necessário que a caridade comande nossas ações, comande nossas manifestações, para que essa verdade seja sempre boa, sempre favorável à harmonia, à paz, ao lado positivo do nosso relacionamento, em relação à família, trabalho, pessoas, em tudo, em tudo, em tudo. Então, precisamos nos alicerçar sempre na caridade, mesmo quando estamos usando a verdade verdadeira mesmo, seja de um fato, seja de uma religião, seja do que for. Porque sem a caridade, a verdade pode se tornar um fogo devorador de esperanças, de iniciativas, de propensões favoráveis que, sem a caridade, nós podemos abafar, impedir, prejudicar. Então, está aí o primeiro ponto, verdade com caridade. Um segundo ponto que pensamos é sobre a justiça. Então, nos ensina o irmão André Luiz que a justiça realmente é importante. E nós estudamos isso, sabemos, nas obras da doutrina espírita, nos estudos, que a justiça é necessária, porque a justiça é lei. Então, em função das situações, das coisas, das pessoas, nós precisamos de leis que nos regulamentem, que coíbam, que evitem nossos abusos, nossos desmandos. Então, as leis, tanto as humanas como as divinas, são muito importantes e necessárias. E nós temos a certeza de que as leis humanas, elas se alteram, elas são mutáveis, de acordo com os povos, de acordo com as épocas, segundo o avanço, o progresso da humanidade. Descobertas científicas que fazem mudar, às vezes, aquilo que parecia correto. Então, as leis humanas são mutáveis. Mesmo no próprio país, se vê de épocas diferentes, de décadas ou de séculos, quanto que a lei já foi adaptada, já foi preparada para a época atual, para que ela sirva de norteio para nós. Mas temos, acima de tudo, as leis divinas. Essas de fontes sábias, seguras, perfeitas, que são imutáveis, porque são leis que comandam não só tudo, toda a natureza na Terra, nesse planeta que habitamos, mas no universo. Leis justas e sábias, leis divinas. E Deus
temos a certeza, é a sabedoria suprema, é a bondade infinita, todo amor, e a justiça sábia e perfeita, que não erra, que não muda, e que não pune. Nós mesmos é que vamos nos punir. Então, nós temos que ter essas leis gravadas em nossa mente e temos elas na consciência. Quando, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas onde estão as leis? Onde estão gravadas as leis? A resposta é muito simples, na consciência de cada um de nós. Então, temos, no fundo, a noção do que é certo e errado, sabemos que o ferimento dói, então, se ferirmos alguém, nós sabemos as consequências, em tudo ela está na nossa consciência. E, porém, para que a justiça não se transforme em intolerância, não se transforme em impedimentos à recuperação das vítimas que erraram, das vítimas que cometeram o mal, para que essa nossa justiça, ainda sem um entendimento pleno, superior, possa, às vezes, prejudicar as vítimas, em vez de auxiliar. Então, é necessário também que todos nós debitemos sempre, mas sempre mesmo, um lugar especial em nossa mente, um lugar especial em nosso coração para a caridade, para que possamos exercer a justiça, procurarmos agir de maneira justa em todas as situações, sempre escudada, amparada pela caridade, procurando fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, e jamais fazer a alguém aquilo que não gostaria que fossem feitos para nós. Então, precisamos muito cuidado com a justiça, porque ela pode ser exercida de maneira truculenta, com muita intolerância, com excessos que não dão margem à recuperação do transgressor. E isso nós podemos falhar no lar, com aqueles que não são submissos, na empresa, aquele que tem autoridade sobre súditos, em tantas situações que às vezes nós, ou pela força, por algum conhecimento a mais, pressionamos de tal maneira a título de justiça daquele que errou, que não conseguiu fazer, e ao invés de essa justiça nossa for benéfica, será nociva, prejudicial. Então, companheiros, vamos procurar aprender com esses irmãos de luz, que norteia mais ainda nosso entendimento, nossa prática do Evangelho de Jesus, para que exerçamos a verdade e a justiça com caridade. Um terceiro ponto é sobre a lógica. Então, nos ensinam esses benfeitores, e a lógica é importante, que é sinônimo da razão, do bom senso, do discernimento, da coerência nas coisas. Então, todos nós precisamos da lógica, sem a mínima dúvida. Tanto em relação a pessoas, em relação às coisas, em toda nossa participação na vida. Essa vida tão intensa, tão cheia de oportunidades participativas, e precisamos, então, da lógica, do bom senso, da razão. Só que, juntamente com isso, nós precisamos de um sentimento sincero. Sentimento sincero, atuando em todas as situações. E vamos lembrar aqui, quando falamos em sentimento, estamos falando de coração. A medicina, via de regra, considera o coração simplesmente uma bomba importante que propulsiona o sangue para todo o corpo, para todas as células. Mas a espiritualidade nos mostra
um valor ainda muito maior do coração, como um órgão de sentimento. E em palestras, inclusive no Milady, pela irmã Hilda Doreto, ela explicou bem como funciona, que a primeira impressão que dá em um acontecimento, observando alguma coisa, é que primeiro nós pensamos e depois agimos. Mas é o inverso. Primeiro nós sentimos e depois vamos pensar no que fazer. Por exemplo, a gente presenciou um fato agressivo, uma coisa, uma iminência de ser algo grave. Aquilo nos tocou. A gente sentiu ou uma compaixão, uma vontade de fazer algo. Aí a gente vai pensar, refletir o que é que vamos fazer. Então aí entra o nosso pensamento, nossa mente, para alguma atitude. Então, uma vez mais, é assim, para que essa lógica, essa razão, esse bom senso que tanto prezamos, geralmente no bom sentido, querendo fazer melhor, mas às vezes, por falta de preparo mais cuidadoso, como cristãos, como irmãos, nós podemos falhar e essa razão, essa lógica, não ter um bom efeito. Portanto, é importante mesmo, é necessário, uma vez mais, que tenhamos um lugar na nossa mente, um lugar no coração, para ela, a caridade, que a gente possa ser inspirado em nosso uso da lógica, da razão, do bom senso nas situações, para agir com caridade. As nossas manifestações, se não forem pautadas, se não forem alicerçadas, amparadas pela caridade, ela pode também ter distorções, ter consequências não boas. Então, que a gente pense cuidadosamente e guardemos esses ensinamentos dos benfeitores para que a caridade esteja também naquilo que manifestamos, achando que estamos fazendo uso da razão, do bom senso, do discernimento, da coerência. E tenhamos a caridade juntamente em primeiro lugar. Porque o que acontece? Para evitar que essa lógica, esse discernimento, essa razão, agite nossa vaidade, dificultando ou até obstruindo, impedindo a possibilidade da educação, da nossa própria educação, da nossa própria formação como servidores de Jesus e dos semelhantes, né? Por esquecermos de agir com caridade em nossa razão. Um quarto ponto, que também todos nós precisamos, é a ordem, a disciplina. Então, nós sabemos que a espiritualidade valoriza e orienta muito a disciplina em tudo, sobretudo nas tarefas doutrinárias, nas tarefas mediúnicas, disciplina, como fizeram com Divaldo Pereira Franco no início do seu desenvolvimento mediúnico, quando orientaram 3 coisas que ele precisava levar a sério. Então, ele perguntou, qual a primeira? Disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então, é importante essa ordem, essa disciplina, no trabalho, no estudo, nas coisas que participamos no dia a dia. Sem ordem, sem disciplina, às vezes, com intenção dos bons intentos, das boas realizações, mas podemos dar origem à revolta, que acaba, às vezes, destruindo esses bons propósitos. Então, que tenhamos cuidado na nossa disciplina, que não seja militar, que não seja intolerante. Precisamos sempre agir com prudência, na exigência e no uso da disciplina e da ordem. Por isso que nos fala Emmanuel, e é por causa dessas coisas, por esses motivos, que é necessário guardarmos um lugar na nossa mente,
um lugar no nosso coração para a caridade, para que ela oriente nossas realizações, e aí sim, essa disciplina, essa ordem vai ser sempre benéfica. Sem a caridade, o nosso método, a nossa disciplina pode transformar em um grande orgulho de nossa parte. E aí? Se deixarmos o orgulho tomando posse, que achamos que somos exatamente os mais disciplinados, e vai por aí, o orgulho vai tomando conta de nós, às vezes chegando à fascinação, que vai abrindo brecha. E também esse orgulho vai aniquilando as obras do bem em nós próprios e em nosso semelhante. E iremos, sim, um dia, responder por essas maneiras inconvenientes que atuamos. E é assim que tenhamos a certeza, a força perseverante, para garantir um lugar em nossa mente, um lugar em nosso coração, para a caridade, é que o apóstolo Paulo asseverava já em suas cartas, aconselhava a couraça da caridade. Então nós, como pequeninos aprendizes do Evangelho, como pequeninos disseminador da Boa Nova, e também utilizemos a couraça da caridade. Ou seja, a caridade está sempre em nossa mente, em nossos corações, para que toda a nossa manifestação seja caridosa, embora às vezes utilizada com firmeza, mas como diz Emmanuel em outras obras, caridade com, aliás, perseverança, firmeza com amor. Né? Então, é a caridade que abre as portas para exercermos todas as obras com Jesus como discípulos de Jesus, nosso querido mestre. 26. Então, portanto, últimas observações, que o nosso tempo está pequeno. Queridos irmãos e irmãs que nos ouvem, vamos refletir profundamente sobre essas orientações desses irmãos de luz, Emmanuel e André Luiz, que nos mostram os melhores caminhos, melhores maneiras para aproveitarmos ao máximo as oportunidades que recebemos com o Evangelho, com a doutrina espírita, de sermos auxiliares na evangelização dos outros e na nossa própria, em todo o nosso caminho, nosso caminhar. Vamos cultivar a verdade, cultivar a justiça, cultivar a disciplina e a lógica, mas sempre lembrando, sem perder de vista e sem esmorecer, que a caridade deve estar sempre na frente, porque a caridade é amor, a caridade é a luz que nos norteia. E o amor é aquela força, a condição com autoridade suficiente para nos garantir a união verdadeiramente fraterna na vida. E esta vida, que todos sabemos, é de Deus. Deus nos concede a vida e a vida a todos. Precisamos agir sempre com prudência, com a caridade, de maneira previdente, como foi escrito por Kardec na codificação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, aquela frase tão morredora, tão grande e gloriosa, que não tem como interpretar errado ou distorcer. Fora da caridade não há salvação. Então, tenhamos essa certeza, queridos irmãos, que a caridade deve estar à frente de tudo e fazendo parte, como um patrimônio nosso, da nossa evangelização, como um patrimônio, como pequeninos servidores de Jesus, nesta seara bendita. E vamos, então, para não estourar o tempo, agradecer a Jesus, ao mentor João de Deus, da nossa querida casa em Leiden, nosso irmão Emmanuel, André Luiz, aos nossos mentores particulares. E vamos agora, convido a todos a nos voltarmos para dentro de nós mesmos, para o nosso momento de vibrações e de gratidão.
Como mentalizemos Jesus, com a luz do seu amor, nos amparando para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada, como pequeninos aprendizes, filhos de Deus. Mestre Jesus, abençoa nosso propósito de nos evangelizarmos com os vossos exemplos e ensinos, de podermos, no nosso exemplo, auxiliarmos também outros irmãos que estão na retaguarda. Agradecemos aos mentores, a Jesus, a Deus nosso Pai, e queremos finalmente pedir por aqueles que sofrem, irmãos enfermos, irmãos sem esperança, irmãos que estão desalentados, que não têm, às vezes, um alicerce da fé, do conhecimento. Pedindo a Jesus, as falanges de benfeitores da sua seara, que visitem esses irmãos, que consolem, que inspirem, para que tenham um alento de esperança e da fé. Abençoa-nos a todos para o repouso da noite, para a nossa caminhada, como verdadeiros cristãos, discípulos do Mestre, aprendizes da espiritualidade maior. Que a luz nos envolva a todos, e nos ampare e nos abençoe. Boa noite a todos, gratidão pela oportunidade de me ouvir. Que Jesus os acompanhe.